Então, antes de começar, eu queria agradecer a vocês e agradecer também quem está assistindo ou vai assistir depois, lá, aqui, está ao vivo aí. Queria, na verdade assim, eu queria agradecer algumas pessoas durante a semana aí, que têm testemunhado para mim. Ontem mesmo eu fui bastante edificado com o testemunho de uma irmã e outras pessoas também que têm acompanhado pela internet. É uma coisa assim, muito louca isso, né? Porque eu mesmo tenho dificuldade de falar com a câmera ali, de achar, né, de lembrar que tem alguém assistindo ali. Mas hoje eu quero fazer questão de lembrar, né? E eu sei que tem pessoas que estão, que testou, né, positivo para o Covid, já não pode estar aqui. Tem pessoas que estão com parentes, né, nessa situação. Nós perdemos um pastor aí na Igreja Morada, né, e a gente mandou já os nossos sentimentos lá para eles. E ele é um pastor, né, um senhor já. E o Senhor recolheu, né? E, enfim, eu queria, na verdade, fazer uma oração específica para algumas pessoas. E eu acredito que essa oração, ela começa para quem está assistindo, não para a gente que está aqui. Então eu queria fazer essa oração, precisava fazer isso antes de começar. Vocês estão comigo? Então vamos orar. Você intercede aí da sua maneira. Eu queria fazer uma oração específica para você que está assistindo ou que vai assistir depois. E que o Senhor te visite com bom ânimo. Amém? Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo agora e que alguns são daqui da casa e não podem estar aqui. Outras pessoas que a gente talvez não tenha tanta proximidade. Porém, Deus, eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que essa palavra de hoje e a presença do Senhor possa tocar nesses irmãos, trazendo cura, trazendo vigor, trazendo força, bom ânimo, coragem. Em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam ativados no Espírito, para que eles possam reagir mediante a Tua palavra, fortalecidos naquilo que estão fracos, aquecidos naquilo que esfriou. E em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que haja plenitude de saúde, de vigor, no nome de Jesus. O Senhor é Senhor de tudo e de todos, e assim nós cremos. Então, Pai, te pedimos, visita eles nessa hora, nesse momento, assim que essa pessoa ouvir essa oração, que ela seja tocada agora em nome de Jesus. Um toque que revigora, que restaura, que desperta. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vocês estão felizes? Então Deus tem uma porção para a gente hoje. E eu queria ser bem preciso e dizer isso também. Que esse examinar... Vou tomar um café aqui. Esse examinar e esse se debruçar das Escrituras acerca das disciplinas, para que a gente possa praticar, como eu estava dizendo, e assim também desfrutar de tais benefícios, também nos confronta a corrigir aquilo que está errado. Então a gente tem falado isso aqui na casa já faz tempo, que a gente não tem um problema de levantar a parede, ver que está errado e destruir, derrubar ela, falar não, não era isso. E eu tenho sentido bastante isso acontecer, né?
nessa expedição. Então, como eu disse, hoje é a 9ª mensagem. Praticamente todas. Eu acho que está faltando uma só no YouTube lá, no canal da nossa casa. O restante está tudo lá, dá para você assistir e acompanhar, se você ainda não acompanhou. Porém, hoje a gente vai falar, né, a gente falou domingo passado, completou a parte de oração, e hoje a gente vai falar sobre jejum. E não só a importância, mas principalmente a motivação. Vocês estão aqui? Quem está com fome? Então vamos lá, vamos começar com a Bíblia, porque hoje não vai ser fácil. Mateus capítulo 6, verso 16. Faz 2 dias, presta atenção aqui em mim, faz 2 dias que o Senhor tem falado para mim que hoje ia ser tenso, que hoje não ia ser fácil. Então, queridos, não sei como é que vai acabar isso aqui, mas que cumpra-se o propósito e aquilo que o Senhor preparou para esse dia, em nome de Jesus. Então, se você é de interceder, interceda. Se você é de orar em línguas, ore em línguas aí, quietinho, porque o bagulho é louco e o chicote estrala. Quando jejuares, não vos mostreis com aspecto sombrio. Que tradução louca, é King James, né? Não, mas tudo bem. Obrigado. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que em secreto, vê em secreto, lhe dará o quê? Lhe dará o quê? Guarda essas palavras, tá? Porque a gente vai falar muito sobre isso. Volta o versículo 17, aliás o 16 eu acho. Olha aqui no finalzinho, parte B do versículo. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua. Põe no 18. E seu Pai que vem em secreto lhe dará o quê? A recompensa. Então olha só, queridos, um pano de fundo bem rápido, é que esse capítulo de Mateus vai falar sobre esmola, lembra? Sobre oração e sobre jejum. Lembra Jesus dizendo, ó, quando deres esmola, não faça assim. Quando orares, não faça assim. Quando jejuares, não faça assim. Jesus está reprovando um jeito de fazer. Jesus está dizendo, olha, isso se finge que faz. E isso se faz com motivação errada. Jesus, no caso do jejum, ele está confrontando, por exemplo, o status que gerava em torno dos sacerdotes e daqueles dos fariseus, né? Que tocavam trombeta para si mesmo. Mas presta bem atenção, Jesus está confrontando uma certa ostentação dessas pessoas. Então veja bem, eu já fui assim lá atrás, de jejuar para mostrar que era mais crente que os outros, e confrontava e falava mal do que não jejuava. Então é mais ou menos por esse caminho aí que Jesus está dizendo ali. Então no Velho Testamento, né, ou Primeiro Testamento, se você não quiser chamar de velho, tem muita referência acerca do jejum, né? Por exemplo, acerca das calamidades, dos inimigos, né? Quando havia aquelas questões opressoras, então era convocado um jejum para todo mundo fazer, para toda a nação fazer. E houve várias situações com Josafá,
quem lembra de Esther, né? Esther, aquele jejum de 3 dias, porque o povo todo ia ser eliminado. Te aconselho a ler o livro de Esther, né? Te aconselho a ler a Bíblia inteira, mas lê Esther essa semana. Outra referência já no Novo Testamento é que o jejum servia para levantar os líderes, enviar os missionários. Eles faziam isso, né? Tinham o seu momento de jejum e oração ali específicos. Não vou ler, mas está em Atos capítulo 13, por exemplo, onde a igreja primitiva, para eles não havia uma desconexão, Ageu. Não tinha essa desconexão entre jejum e oração e envio de pessoas. Vocês estão aqui? Eles não tinham como fazer isso. Eles não faziam isso. Ou seja, enviar pessoas ou levantar presbíteros sem que houvesse um processo e um período de jejum e oração. Ok? Isso já é Novo Testamento, só estou passando rápido. Então, enfim, você vai encontrar a referência do jejum apregoado para que a nação jejue, certo? Há referências históricas da Inglaterra, né? Onde até Wesley disse que foi assim, talvez a melhor data que a nação deles viveram, foi quando foi apregoado para a nação inteira, para o país inteiro jejuar, por causa que a Espanha estava atacando, enfim. E eles tiveram vitória, e quando foram ver os motivos da vitória, foi certos ventos que deram, certas situações climáticas que contribuíram praticamente 100% para a vitória da Inglaterra. E está contextualizado aí acerca do jejum. Então, e a gente também vai ver essa questão de jejum, de consagração, de preparação, de envio, de conhecer a vontade de Deus através dessa busca. Tudo bem, gente? Ok? Por que eu não estou gastando tempo aqui? Porque eu quero falar do jejum e do pão do céu e do pão da terra. Esse é o meu tema. Quero falar daquilo que realmente vai... Não, deixa eu só corrigir. Nós temos que, como igreja, né, de Cristo, também desenvolver, isso é uma coisa que Deus vai fazer conosco, já está fazendo e vai fazer, aliás, né, para que a gente se mova como igreja, como comunidade de fé, para que a gente também se junte, para pregoar um jejum, para a gente buscar em oração. Para quê? Para conhecer a vontade de Deus. Vocês estão aqui? Para saber o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como a gente não vai, o que a gente vai fazer, como vai fazer. Nós precisamos, então, presta bem atenção, estou falando do jejum, numa posição de dependência, entende? De tornar-se cada vez mais dependentes de Deus, ok? Só que a gente vai entrar numa parte aqui que é própria, ou seja, também pessoal. E por isso que eu preciso que você revista, né? Se examine, aliás, para que você seja não só despertado, mas desafiado e impulsionado. Vocês estão aqui? Estão felizes ainda? Eu disse que ia ser difícil, mas vai dar bom no final, amém, irmão? Então, como igreja, a gente precisa marcar, assim, dias, né, para a prática de jejum coletivo. Então, vamos lá. O que é um jejum, então? Né? E eu quero lembrar aqui que eu estou falando do parâmetro bíblico, ok? Não médico, ok? Amém? Apesar de saber que o jejum, como é que chama? Intermitente, como que é? É que intermitente, né? Que isso é muito bom, faz muito bem para a saúde. Porém, eu não tenho nenhum nível de gabarito médico para falar nada disso. Então, estou falando jejum bíblico. Posso ouvir amém? Então, vamos falar de Bíblia. Então, em resumo, o Médici, vamos resumir o que é jejum. Então, em resumo, a gente resume o jejum bíblico em afligir a alma, em humilhar-se. Diga comigo, afligir a alma, humilhar-se. A gente vai associar que o jejum está sempre ligado à oração, porque jejum sem oração é aquela famosa frase, né? Jejum sem oração é dieta, né? Então, está associado aí.
A gente entende que tem, eu também não vou tomar tempo aqui, que a gente entende que tem o jejum parcial e o jejum absoluto. Pastor, mas e os outros? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a verdade é que jejum tem o parcial e o absoluto, que também é conhecido como total. Né? O que é o jejum total? É o sem nada. Zero. E esse é recomendado que não passe de 3 dias. E isso é recomendação médica mesmo. Ok? Ah, mas e Jesus que ficou 40? Se você ler no final do versículo, diz assim: teve fome, ele não teve sede, Jesus bebeu. No final dos 40 dias ele teve fome, não sede. E é outra vibe, né, irmão? E Moisés a mesma coisa, que ficou 40 dias, 40 noites, e Moisés sim, então não comeu, não bebeu, mas o tempo que Moisés ficou lá pode não ser o tempo que a gente conhece aqui. Porque ele estava submetido numa atmosfera, numa glória, onde ali ele recebe o livro de Gênesis, onde ali ele se compara aos anjos, porque nem no banheiro não vai, não tem nada para fazer. Então essa atmosfera que alimenta, que nutre, ok? Então é impossível. Teve um pastor norte-americano que morreu com 23 dias de jejum absoluto, morreu. O cara morreu fazendo jejum. Por quê? Porque não é para... 40 dias nesse sentido de Moisés, irmão, foi só Moisés. E quando ele descia, o rosto dele brilhava tanto que ele tinha que cobrir. Não dava para as pessoas conversar com ele na boa. Estão entendendo ou não? Então, o absoluto é esse, sem nada, nem água, nem comida. E o parcial é aquele que você toma água. E aí uns vão dizer, não, só pode água. Isso aí não existe. Não quero gastar tempo quebrando os mitos aqui, mas quero dar uma força. Ah, que água que limpa, faxina é com água. Concordo plenamente, plenamente. Porém não tem nada a ver em dizer que não pode isso ou não pode aquilo. A gente vai entender aqui que diferente da oração, que é praticamente uma disciplina espiritual, mas que se você pega toda a Bíblia, você vê que a oração é praticamente uma obrigação. Sim ou não? Já o jejum não é passado dessa maneira, como algo obrigatório. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então nem sempre a oração vem com jejum, mas sempre o jejum tem que vir com a oração. Amém? Faz sentido? Então, o que o jejum traz? Que assim como o corpo sente a falta do alimento, isso produz uma aflição. Quando você fica sem comer, a pastora, irmão, só o sangue de Jesus. Deixa essa mulher sem comer, você vê. Rapaz do céu. Te amo, amor. Mas é qualquer um, né? Com fome já começa a ficar. Então a questão é que o corpo, sem o alimento, ele vai afligir a nossa alma, de certa forma. Só que o que a gente tem que entender com o jejum? Porque só ficar sem comer não é isso. Ok, a gente vai chegando lá, mas o que a gente entende que o jejum é o contrário. É a nossa alma tendo fome de Deus. Entende, irmão? Entende como que isso é importante para você? Que assim como o corpo ficando sem comida aflige a alma, se entende que a nossa alma tem que ter fome de Deus. Então, a Bíblia também vai dizer, numa situação onde Jesus está com os discípulos, e os discípulos de João e os de fariseus chegam e dizem: ei, por que os nossos discípulos aqui, a galera dos fariseus, do João Batista, tudo jejua e os seus discípulos não jejuam? Lembra disso? E aí Jesus vai dizer o quê? Por um acaso podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? O que Jesus está dizendo? Ei, é festa, é alegria. Quem jejua na festa, irmão? Não rola. Só que aí Jesus vai dizer: mas o noivo vai ser tirado deles. E quando o noivo for tirado, então eles, presta atenção,
Então Jesus está o quê? Pressupondo que, após a sua morte e ressurreição, os seus discípulos jejuariam. Sim ou não? Não está claro? Então, essa é a expressão que eu mais gosto, é a que eu mais uso. Jejum é para matar a saudade do noivo. Porque você desenvolve sensibilidade. E isso faz com que você fique mais próximo, mais sensível à voz do Senhor. E isso é como se fosse, né, nesse sentido ali de Jesus, que ele passou com os discípulos para matar a saudade. Eu estou falando, olha aqui para mim, eu estou falando essas coisas e você só terá noção do que eu estou falando se você já passou por isso. Por isso que a minha oração aqui hoje é para que quem nunca fez comece a fazer, quem parou de fazer volte, e quem está fazendo sem entendimento seja despertado na motivação e no propósito. Essa é a minha oração, tem sido a minha oração desde ontem, dizendo: Senhor, isso precisa acontecer, porque senão vai ser só mais um culto, uma informação, aleluia, Jesus, vamos embora. Vocês estão aqui, gente? Então o casamento é essa expressão de alegria, não faria sentido jejuar, mas quando fosse tirado o noivo, então os seus discípulos jejuariam. Então, ou seja, jejum é uma prática cristã, sim ou não? Sim. Por favor, olha aqui para mim. É uma prática cristã, sim ou não? Você é cristão, sim ou não? Você tem essa prática, sim ou não? Está entendendo? Vocês estão entendendo? Como a gente, talvez, os nossos olhos, o nosso homem interior, como a gente tem falado nos outros dias, há um investimento pesado na nossa velha criatura e estamos totalmente limitados com conta-gotas para o nosso homem interior, gente. E já para a nossa natureza velha, o investimento é pesadíssimo. Vou correr, não vou perder tempo aqui também, mas... Então a Bíblia vai mostrar que Jesus jejuou. Sim ou não? Talvez não fica denunciando ali que ele sempre jejuava, mas está escrito e relatado que ele jejuou. Por quê? Para quê? Com qual sentido? Com qual motivação? Vamos lá. Então jejum se entende que é abster-se de algo bom. Para quê? Para ter algo melhor. Entende? No passado nós abríamos mão daquilo que é ruim para ter o que é bom. Porque o cigarro já ia te desgraçar. A droga já ia acabar com você. A bebida ia gerar divórcio. E por aí vai. Sim ou não, gente? Então a gente larga daquilo que é ruim para aquilo que é bom. A consciência gerada no jejum é que você abre mão do que é bom para aquilo que é melhor ainda. Porque é nos pontos bons que estamos sendo pegos. É nos pontos bons que o amor de muitos esfriará. Não é mais por aquilo. Você está entendendo? É abrir mão de comida, abrir mão de sono, de descanso, de bens. E é nessas pequenas, olha aqui para mim por favor, é nessas pequenas coisas que nós estamos caindo. Então em Mateus capítulo 4, assim como em Lucas também, capítulo 4, também não vou ler, mas você entende que ali é quando Jesus é batizado, né? E ele é levado pelo Espírito ao deserto, e aí passa esse período aí de 40 dias e tal. A questão é que quando o texto diz que ele teve fome, o diabo então aparece, lembra disso? E a tentação do diabo era o quê? Fazer Jesus transformar a pedra em pão, resolver o seu problema, se saciar, né? Há uns que dizem que a visão do diabo ali era econômica, dizendo para Jesus: Israel está com fome, você poderia resolver o problema de todo Israel, ao tanto de pedra que tem aqui, transforma essa pedra em pão.
resolve o problema de todo mundo. A questão é a resposta que Jesus vai dar. Ele vai dizer, olha, não, nem só de pão. Ele estava com fome, sim ou não? Estava, o texto diz que ele teve fome. Mas ele vai dizer, olha, nem só de pão o homem vai viver, mas daquilo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando, é disso que eu quero viver. Jesus está dizendo, eu recuso o pão da terra para me alimentar do pão do céu, mesmo com fome. Vocês estão aqui? Ou seja, a prática de abster-se do pão da terra para se alimentar do pão do céu, isso para você é o jejum. A prática de abster-se do pão da terra para se alimentar do pão do céu. E isso vai fazer, sim, toda a diferença. E a gente vai mais longe. Então, olha só, quando a gente vai falar da razão, do motivo para se jejuar, a motivação, você vai ver que Jesus vai dizer assim, olha, quando jejuares, não é se, se você for jejuar, não, ele está falando quando orares, quando deres esmola, quando jejuares. Como eu disse, se entende que é uma prática cristã, é um desenvolvimento. E não, olha aqui para mim, e não como uma opção que você tem assistido. Muitos de nós assistimos como uma opção, e eu vou falar um pouco por quê. Mas Jesus está dizendo, olha, quando jejuares, não faça como eles, motivação errada. Status, ostentação, egoísmo, seja lá qual. E aí está dizendo assim, lembra lá que ele disse assim, já receberam a sua recompensa, que foi o quê? O aplauso dos homens. Olha, ele jejua, já recebeu a sua recompensa. É essa recompensa quando você faz com a motivação errada. Mas Jesus está dizendo, você não, entra no quarto. Ou você não, faz assim, dê a sua mão, que a sua mão direita dá, a sua esquerda não sabe. Lembra? Ele está falando em relação à esmola, ele está falando em relação à oração. Mas na hora do jejum ele vai falar a mesma coisa. Lava a cara, faz a barba, não fica encurvado igual bambu. Estou jejuando. Não é a questão do, não, que jejum tem que ser no secreto, isso é outro mito. Não é isso que Jesus quis dizer, que você não pode, que ninguém pode saber que você está jejuando. Não era isso. Mas Jesus estava dizendo assim, não é você pegar e colocar no status, jejuando. Postar no Facebook. Quem está entendendo? J.B. Carvalho diz assim, não existe algo tão carnal do que tentar parecer espiritual. E é isso que Jesus estava dizendo. Como é carne isso, cara? Você tentar ser uma coisa. Mas Jesus está falando, o seu pai que vem em secreto, cara, vai te recompensar. Guarde essa palavra, recompensa. Ou seja, não é o que faz, mas é com qual intenção se faz. Vamos ler Isaías 58, prepara aí por favor. Do verso 1 mesmo. Isaías 58. Grite pelos pulmões, não detenha, erga a voz com a trombeta e anuncie ao meu povo a transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus dizendo para o profeta falar isso. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia e tem prazer em saber os meus caminhos. Olha o que Deus está falando. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Deus está dizendo, eles dizem que são isso. Perguntam-me por sentenças justas,
tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Isso é o povo dizendo para Deus. Isso aqui é Deus usando o profeta para falar com o povo, que o povo estava falando isso para Deus. Vocês entenderam, né? Então tá bom. Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses, ó Deus respondendo, e oprimem os seus trabalhadores. Vai. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Você conhece alguém assim? Está de jejum, fica bravo, batendo nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Ou não ouvirei o clamor de vocês, não atenderei as orações, alguma tradução diz. Seria esse o jejum que eu escolhi? Isso é Deus falando, gente. Que num só dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça, como o junco. O junco é como se fosse um pé de bambu, que a folha pesa e ele encurva. E estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Você já viu gente que faz isso? Até hoje tem pessoas, o cara aparece lá, o pregador, com um pano de saco, para dizer que ele está se humilhando. Isso acontecia muito lá no Antigo Testamento. É isso que vocês chamam de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Deus está perguntando. É isso que vocês chamam? Vai. Será que não é esse o jejum que escolhi? Aí ele vai dizer: que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Essa é a tradução, na linguagem de hoje, diz que você se esconde do seu próximo, do seu irmão, porque às vezes ele quer te pedir emprestado. E aí você sabe que ele vai te pedir, então você se esconde. E aí ele vai dizer que o jejum que ele quer é aquele lá. E aí ele vai dizer então. Esse então de Deus tem um peso, irmão. Mas tem um peso. Por quê? Porque literalmente está na cara que é condicional. Ele faz, ó, vocês jejum, vocês fazem desse jeito. Vocês acham que eu me agrado? Por um acaso o jeito que eu quero não é desse jeito? E se fizerem desse jeito, então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês. Quer justiça? E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Vai. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor o quê? Responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça a linguagem ofensiva, se abrirem os seus corações aos famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Vocês estão aqui? Isaías 58, irmão, lê em casa também. O subtítulo já diz: o jejum que agrada ao Senhor. Ou seja, o alvo do jejum é para buscar a Deus. Mas eles buscavam de uma forma, olha aqui para mim, de uma forma com uma intenção totalmente, eu não sei nem o que definir, mas vamos colocar assim, uma intenção religiosa e negativa. Olha aqui para mim,
Deus estava dizendo assim a vocês, mas os funcionários de vocês, ó, e vocês até exploram. Vocês jejumam, mas vão cuidar das coisas de vocês. E não só isso, ficam irritados, brigam, sai no soco. Tem sentido, Deus está dizendo, tem sentido. Aí você vai dizer, pastor, tudo bem, a gente já está livre disso, a gente entendeu que essa forma de fazer e a prática. Então, mas não é só isso. Não é deixar de fazer do jeito errado, mas é também fazer do jeito certo. E é isso que Deus está mostrando. Ele dá uma lista. Ou seja, Deus está dizendo assim, não adianta jejuar, se não houver o quê? Uma transformação. Se não houver realmente arrependimento. Se não gerar valores. Se não gerar mudança. No cuidado ao necessitado, ao próximo. A disposição de consertar os caminhos. Olha aqui para mim. Você jejua, mas com uma predisposição de consertar os caminhos. E vai por mim, irmão, você não faz ideia do quanto você precisa disso. Vocês estão aqui? Deus está dizendo, só tem valor se gerar arrependimento. Ou seja, essa lista, né, que Deus cita ali, não é que aquilo que é jejum. Olha aqui para mim. Deus não estava dizendo, isso que é jejum. Não é só isso, não era isso. Não era essa a intenção. Isso que é jejum. Não era aquela lista. Mas Deus está dizendo assim, jejuar sem fazer isso não é aceitável. Estão aqui ou não? Então agora eu te pergunto, por que jejuar então? Para quê? Com qual motivação? E aí a gente pega isso, não entende e resolve não fazer. Mas tem a motivação certa. E aí então ficou claro também que há uma recompensa. Ou seja, jejum não manipula Deus. Jejum não é uma maneira de você torcer o braço de Deus. De você encurralar Deus. De Deus falar, agora eu vou ter que fazer, ele está de jejum. Puxa vida, Deus. Mas ele está dizendo que feito da maneira correta, com a motivação certa, é impossível que não venha uma recompensa. Não sei se vocês estão entendendo. Que não é compra, não é barganha, não é transição de negócio. É uma consequência. É um colher do semear. Faz sentido? Sim ou não? É só você se atentar para o então de Deus. Então. E você vai perceber que em Mateus 6, está falando da mesma coisa. Que o pai que vem em secreto faz o quê? Faz o quê, irmão? Que recompensa? Qual recompensa? E a gente acha às vezes que é uma barganha. Mas está escrito. Ele está falando. E quando você contextualiza, você vai ver que Deus está dizendo assim, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus está dizendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu sou a melhor pessoa que existe. E a melhor coisa que você poderia fazer é buscar essa melhor pessoa que existe. E a melhor recompensa de você fazer a melhor coisa, que é buscar a melhor pessoa, é a própria pessoa. Ele está dizendo, eu sou o galardoador daqueles que me buscam. A própria recompensa é Ele. E aí você acha pouco? Se a recompensa é o melhor que poderíamos ter? Olha aqui para mim, mas a gente quer um emprego. A gente quer um aumento de salário. A gente quer uma conversão do fulano. A gente quer... Você está entendendo?
E ele está dizendo, eu sou a melhor recompensa. Das duas umas, ou a gente pensa que já tem, e aí está fazendo, né? Isso aí eu já tenho, Senhor, eu já tenho. Só que a minha Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer. Ou a gente está fazendo do jeito errado. Então não é uma transação de negócio. Mas olha que louco. O jejum nos ajuda a orar de forma correta. E aí, como disse Li, olha aqui para mim. Jejum é a sensibilidade, certo? E aí isso vai te ajudar a orar da maneira correta. E essa oração da maneira correta fará então com que as suas orações sejam atendidas. Por quê? Porque você está orando da maneira correta. Não sei se eu estou falando muita loucura. Se pedires em meu nome, vocês receberão. Por que que você não recebe? Porque você está pedindo o que você quer. E a Bíblia está nos ensinando que a busca, que por meio do jejum, você faz a oração correta. E qual é a oração correta? É aquilo que Deus já quer te dar. Oh, Jesus. A recompensa da hipocrisia é o aplauso humano. Mas com o motivo certo temos a recompensa, a aprovação de Deus. Por quê? Porque vamos orar em convergência com a vontade dEle. Vocês estão aqui, gente? Como que você ora? Como que a gente ora? Aleatório. A Bíblia está ensinando que o jejum vai organizar. Você vai centralizar. E vai passar a pedir aquilo que já está em convergência com a vontade de Deus. Deus está te ensinando a pedir para Ele aquilo que Ele já quer te dar. Alguém entendeu? E o que não é? Estou correndo, tá, gente? O que não é jejum? Penitência, sacrifício, principalmente de tolo. Né? Muito menos regime. Não é um termômetro, né, de espiritualidade, ou referência de espiritualidade. Então sim, tem muitas formas de jejuar errado. Muitos jeitos. Tem um amigo meu que chega na quaresma, ele não bebe e não fuma. O cara faz jejum de cigarro. Então, além de não ter sentido nenhum, é tolo. Vocês estão aqui? Teve uma vez eu passei, eu estou entendendo agora com outra dimensão, mas o que acontece? Eu desenvolvi muito na minha vida espiritual por causa das práticas, das disciplinas espirituais. E jejum era uma delas, ao qual eu fazia com uma prática praticamente já não é cotidiana, mas que palavra que eu vou usar, meu Deus do céu? Enfim, quase que um hábito. E com isso eu desafiava as pessoas também, né? E uma vez eu passei para os meninos fazer um jejum que era só pão e água. E aí com 2 dias um dos meninos me procurou. O jejum era, acho que era 3 dias, 4 dias, eu não lembro. De pão e água. Só pão e água. Só podia pão e água. E aí o cara me procurou no segundo dia dizendo, pastor, por favor, cara, não pode ser separado. Falei, como assim? Não, é porque é muito ruim o pão com a água. Falei, não, irmão, você come o pão e bebe água. Ah, não é junto? Falei, não. Menino novo, eu novo também, novo assim, né? Então, existem muitas formas, né, de fazer isso errado.
E aí acaba só afligindo o corpo, mas não tem aflição na alma. Vocês estão aqui? Você aflige o corpo, mas a questão não é essa. É afligir a alma. É isso que vai... Olha aqui para mim, é isso que vai fazer sentido, irmão. A gente se humilhar mesmo, de verdade. E eu vou te falar, cara, isso é uma chave poderosa que pode mudar muita coisa na sua vida. Eu lembro das minhas práticas intensivas, que eu começava com 24 horas e ia parar com 72. Quando eu já estava 72 horas jejuando, irmão, a sensibilidade na hora de orar, as experiências sobrenaturais de ver anjo. Aí você vai dizer, mas cara, tem a simples justificativa, sentido, é do enfraquecimento daquilo que domina, que é a tua carne, para potencializar o teu espírito. Vocês estão aqui, gente? E é óbvio que quando uma batalha for travada, quem está mais alimentado é que ganha. Por isso que as pessoas tendem a cair em práticas pecaminosas constantemente, porque a carne é muito forte. E a gente precisa lembrar que as obras da carne, muitas delas, né, se a gente for dividir ali, ó, é sexual e emocional. Praticamente é isso. É sexo ou emoção. Duas coisas que a gente precisa dominar. Mas estamos sendo dominados. Vocês estão aqui, gente? Porque não se trata de afligir o corpo, mas a alma. É um exercício espiritual, pessoal e íntimo. O apóstolo Paulo adiciona ali nas suas listas, né, de aflições, o jejum, de tantas coisas que ele passou, perseguição, naufrágio, apedrejamento, em jejum e oração. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30, 31, em todo aquele contexto, a verdade é que o 31 vai dizer, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Aí você vai dizer, peraí, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo isso para a glória de Deus, ou façam qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus, e essa qualquer outra coisa inclui o jejum, que seja para a glória de Deus. Aí você vai dizer, né, pô, pastor, essa teologia aí é muito louca, porque se quer comais ou bebais, ou jejuais, fazer para a glória de Deus, eu prefiro quer comais. Eu vou ficar no quer comais e no quer bebais, e faço para a glória de Deus. E é aí que a gente precisa entender a diferença. Que quando você come e se alimenta do pão da terra, que é o símbolo só, né, do que seria o pão do céu, você torna a ter fome. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando você come, aliás, quando você jejua, você está comendo, só que do pão do céu. Vamos lá, gente, vamos lá. Muda algumas coisas aí na sua cabeça. Quer comais ou quer bebais, tudo é para a glória de Deus. Então se eu como é para a glória de Deus. Você vai fazer, faça para a glória de Deus. Para que serve a comida? Para ter comunhão, não é para isso que a gente aprendeu? Para que serve a comida? Para ter comunhão. É para isso que serve a comida. É para todo mundo se encontrar debaixo do mesmo pé de manga. Um com a faca, outro com o sal. Então, mas quando você jejua, você está comendo também. Só que você está comendo do pão do céu. John Piper tem um livro que é só sobre esse assunto. O livro chama Fome por Deus. E aí ele diz assim, que o que nos atrapalha na comunhão com Deus não são as coisas ruins, mas são as coisas boas.
Nem sempre são as coisas ruins. O que tem nos atrapalhado na comunhão com Deus são as coisas boas. Vamos lá, gente. Vocês estão aqui ou não? Porque sabendo que vai rolar uma pizza, sabendo que vai rolar um churrasco, sabendo que vai rolar um sushi. Sushi está liberado, Jesus deixou. Mas é só sushi também. Você entende o que eu estou querendo dizer? De verdade, você entende? De verdade. Estamos, sabe, a gente podia abrir um parênteses aqui e abrir para glutonaria, cara. Onde a gente acha que glutonaria é só comer até passar mal. Não, é idolatrar a comida mesmo. É ter um altar. A comida tem um altar. Que não é a comunhão. Porque você come até sozinho. Alguém está aqui? Porque na comunhão, o importante não é comer, é partir. Jesus partiu e deu, nem comer ele comeu. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Uma outra referência sobre as castas. Lembra disso? Jesus está em missão, né? Está ali no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João com ele. E aí ele volta, quando ele volta, desce dentro da casa do monte. Tem um cara lá falando assim: ó, Jesus, meu filho está muito louco, demoniado. Eu trouxe aqui para os seus discípulos, mas eles não conseguiram tirar. Lembra disso aí? Quem lembra? Só que eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí os discípulos ficou assim: Jesus, deu ruim. E aí Jesus fala lá com eles: incrédulos, até quando eu vou estar com vocês? Aí Jesus olha para o menino. Na hora que ele olha para o menino, o demônio cata o menino, joga no chão, rasta. Vocês lembram disso ou não? Jogava no fogo. E aí Jesus falou: sai dele, demônio, e não volte nunca mais. E aí o menino voltou. Beleza, todo mundo ficou de boa. Daqui a pouco foram para casa. Chegaram em casa, os discípulos falaram: Jesus, o que foi? Por que a gente não conseguiu? E aí Jesus vai dizer: ó, tem castas que só sai com jejum e oração. Aí vem outra pergunta. Eu esqueci de fazer a primeira pergunta. Jejum dá recompensa, sim ou não? Sim ou não? A gente acabou de ver que dá. Só não é barganha, não é troca, não é transação de comércio. Mas tem, como consequência, efeito, colheita. Aí agora outra pergunta: jejum tem poder, sim ou não? Ué, Jesus falou. Jesus falou. Tem castas. É praticamente hierarquias, ele está dizendo, né? Situações mais difíceis. Níveis, presta atenção, a palavra aqui é níveis. Jesus está querendo dizer assim: ó, tem níveis que só serão acessados com jejum e oração. Vamos lá, gente, vocês estão aqui? Jejum é crucificar a carne. E as obras da carne, como eu disse, são sexuais e emocionais. Estão totalmente ligadas. Ou seja, essa prática vai potencializar a gente a voltar a dominar sobre as nossas emoções. Olha aqui para mim, está errado. Está errado, tanta gente triste, frustrada, depressiva, está errado. Mas é a doença desse século. Não é. Vocês estão aqui? Eu não estou dizendo que não precisa de assistência, de observar. Existe sim a parte que requer um cuidado médico, ok? Não estou espiritualizando tudo aqui. Eu estou dizendo que o certo é cada um de nós, pelo poder do fruto do Espírito, dominar sobre as obras da carne. Obras essas que são, muitas delas, emocionais. Lembra? Ira, inveja, facção. Isso não é emocional, gente? A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo: olha,
castas. Você vai voltar a dominar sobre as suas emoções. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Que essa prática bíblica vai potencializar você para voltar a dominar sobre as suas emoções. Então não é algo obrigatório, porém há uma expectativa do Senhor. Há uma expectativa de Jesus aqui declarada, da parte de Deus declarada, uma expectativa de que os seus discípulos, jejuariam. Então, ainda que não há uma obrigatoriedade, há uma expectativa do Senhor. Para quê? Para que a gente possa experimentar, cara, a recompensa gerada por essa prática. Esses lugares, esse acesso, essas dimensões, cara. É praticamente dizer que quem jejua acessa lugares no mundo espiritual que quem não jejua jamais acessará. Vocês estão aqui? Você está achando muito religioso o que eu estou falando? Faz sentido ou não faz? Que quem tem a prática, desenvolve a prática com a motivação correta, vai acessar lugares que quem não jejua jamais talvez acessará, jamais talvez vencerá essas castas. E aí é uma pessoa refém das suas emoções. Vive triste, frustrado, machucada, sempre se sente... É uma rejeição que não acaba nunca, irmão. Está errado, sim ou não? Pelo amor de Deus, gente, me dá um apoio aí. Se eu já sei que o Senhor me quer, me desejou, me elegeu nele, antes mesmo que qualquer um dos meus parentes existisse, por que eu vou permanecer nessa rejeição do inferno? Como vou continuar me sentindo rejeitado, se eu sei que esse Deus, que é Pai, que é maravilhoso, não só me adotou, mas me deseja? Poxa vida! E olha que eu fui tentativa de aborto. Minha mãe tentou abortar. E aí pode vir o quê? O diabo falar, tá vendo? Nem sua mãe te queria. Aí o Espírito Santo vem já falar na hora azar dela, porque eu te desejava. E ela não manda nada, por isso que você está aqui. E o diabo muito menos. Por favor, tem alguém aqui? Não há lugar para esse nível de rejeição mais. Não há. O que você precisa fazer é desenvolver essa prática e voltar a dominar sobre as suas emoções pelo fruto do Espírito, pelo domínio próprio. E não mais sucumbir a essas dores emocionais que te diminuem, sendo que você é um príncipe, uma princesa. Já te transportou do império das trevas, império é lugar de escravidão, mas te transportou para um reino do seu Filho amado. Você não está mais escravo no império, você é rei, sacerdote em um reino. E isso já é, não vai ser. Tem alguém aqui? A recompensa é gerada como consequência e não por mérito. Ninguém merece. Mas ela existe. Essa recompensa está no contexto. Na mesma recompensa da oração. E é claro, como eu disse, é óbvio que isso não é para mudar Deus, mas é uma conexão que é multiplicada. Vocês estão aqui? E muitas das vezes o benefício do jejum não é durante o jejum, é depois, irmão. Você vai entender isso, você vai perceber isso. É um estilo de vida. De autonegação, de domínio próprio desenvolvido. Você passa a recusar com muito mais facilidade a lascívia, a imoralidade, a pornografia e tudo aquilo que te seduz como carne. Tem alguém aqui? Olha para mim, por favor, presta atenção. Eu não estou pregando aqui, irmão,
uma prática religiosa para que você faça isso para comprar Deus, ou que através só fazer isso que vai. Não é só. Ficou claro que tem uma motivação, um entendimento, uma compreensão. Então, presta bem atenção no que eu estou querendo dizer. Ainda que não é obrigatório, Deus tem uma expectativa, Ageu. Que o quê? Que você vá além. Que você vá além. Lembra das 2 milhas? Vá além. Te pediram a capa, dê também a túnica. É para andar 1 milha, ande 2. Vá além. O jejum entra aqui, irmão. Não ir além. Não sair do básico, cara. Não sair do mínimo. Olha para mim. Você vai ficar 10 anos em Cristo no mínimo, cara. No básico, velho. Na margem. Porque não se ousa desafiar. Ou não tem amor, cara. Que nível de amor? Porque, cara, se eu amo de verdade, eu vou sempre querer fazer mais do que o mínimo. Sempre mais do que o médio, cara. Eu amo a minha esposa, eu preciso fazer mais do que o mínimo. Eu preciso fazer mais do que o médio. Vocês estão aqui, gente? Ou você não ama seu filho? Ao ponto de querer que ele só termine o ensino médio, tá bom, é assim? Não, fica no mínimo, pô, igual você faz com Deus. Deixa seu filho só terminar o ensino médio, ó, tá beleza, pô. Não, cara, você ama, você quer seu filho longe, alto, que seja muito melhor que você, isso é paternidade. Vocês estão aqui? Você ama o Brasil, cara? Ou você só fala mal do Brasil? Só reclama do imposto e dos políticos? Vai além, cara. Vai além, você ama o Brasil, faça mais. Começando não votando em qualquer um, levando o seu voto mais a sério. Tem alguém entendendo aqui que eu estou querendo dizer? Que é ir além, que jejum é fazer isso, ir mais, ir além daquilo que é do que se deve. Vocês estão aqui, gente? Você ama a sua casa, cara? Você ama essa casa? Essa comunidade de fé? Você ama essa igreja, cara? E se você ama, sabe o que você... Se você ama esse lugar, se você ama essa comunidade de fé, e é óbvio que eu não estou falando prédio, sim ou não? Mas se você ama também essa comunidade de fé aqui, cara, você quer ir além, velho, do que dar uma oferta que não te custe nada e não se comprometer com nenhuma tarefa aqui dentro ou um ministério. Alguém está me ouvindo? É para puxar a sua orelha mesmo. Você ama, cara, então eu vou além de uma oferta que já não me custa nada, de uma merrequinha que eu posso dar para qualquer coisa, que às vezes eu gasto muito mais em qualquer outro lugar para saciar a minha carne, e eu gastava muito mais quando era para encher a cara ou fazer outra coisa, e agora que eu amo esse lugar eu posso ir além. E eu amo ao ponto de me comprometer. Pô, eu não sei tocar, não sei cantar, mas eu sei limpar, ué. Eu sei apertar um parafuso aqui. Eu estou falando sobre ir além, cara. E só vai além por amor, velho. O amor me faz ir além. Então, existem os votos, os propósitos e o jejum. O jejum, sim, é uma disciplina espiritual. Uma prática que devemos fazer e ir além. Existem os votos, que é totalmente diferente de jejum, óbvio. Tem voto na Bíblia. Mas como eu disse, não é uma prática. Em Atos 18, o apóstolo Paulo, já com 30 anos de caminhada com Cristo, raspa a cabeça em voto. Está em Atos 18. Votos são promessas feitas para Deus. Não é juramento. O juramento, Jesus falou, esquece juramento. Não jura por nada não, que você não vai nem cumprir. Mas um voto você pode fazer. Presta atenção. Só que, por que não se recomenda voto hoje para a gente que entendeu a graça? Porque o Senhor já nos deu tudo. Entende? Só que podemos ir além. Não é porque Ele já nos deu tudo que eu não posso fazer. Sabe, porque existem votos
que impulsiona a pessoa a se dedicar mais. Vocês estão aqui, gente? Ou seja, não é proibido. Tem votos que são admiráveis e até inspiradores, que honram a Deus. Como uma mulher que comprou uma cadeira, top a cadeira. E ela comprou a cadeira e ela falou: ninguém vai sentar nessa cadeira. Essa cadeira é para mim orar do ladinho. Essa cadeira vai ser para o Espírito Santo sentar. Aí você fala: pô, meio religioso isso. Mas para ela é um voto de honra. Ela está dizendo, quando ela vai orar, ninguém senta naquela cadeira. Ela comprou aquela cadeira para o Espírito Santo. E aí ela senta lá para orar no chão e com o Espírito Santo, como se ele tivesse sentado na cadeira. Você está entendendo? Votos que são admiráveis, que são inspiradores e que honram, que é ir além. Você quer ver um voto na Bíblia que foi além, que inspira? Uma moça que não precisava daquilo, mas ela não aguentou. Ela entrou na sala, quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus. Vocês estão aqui? Alguém podia dizer não. Disseram. Mas esse dinheiro todo podia ser usado em outra coisa. E Jesus disse: o que ela fez será contado para sempre. Vocês estão aqui, gente? Por isso não condenamos os votos. E os propósitos é como, por exemplo, o que eu também chamava, as pessoas chamavam o jejum de Daniel. Não é jejum, jejum é ficar sem comer, ok? Jejum é matar a matéria, é tirar da matéria que te sustenta, tirar a matéria que te sustenta. Então jejum é ficar sem comer, ou absoluto, como eu disse, sem nada, ou parcial, com água ou com líquido, mas mastigar nada, ok? E aí os desafios você administra conforme você e Deus. Se vai ser horas, se vai ser dias, se vai ser semanas, não sei. Agora, o jejum que é chamado de jejum de Daniel, né, que Daniel comeu só legumes e tomou água. Então, não entra no jejum, entra no propósito. De cara, Daniel já fez um propósito de não comer dos manjares do rei. O que é os manjares do rei hoje? É a distração. Então você não faz jejum de redes sociais. Você faz um propósito e se desintoxica. Porque se você fizesse um jejum, na verdade, que não é jejum, né? Mas se você precisa urgentemente fazer isso, é porque cada vez mais você assume que é escravo disso. E aí quando passar esse período você volta a ser escravo. Então se você tiver consciência como propósito, é para te desintoxicar cada vez mais. E você passar a ter, né, e dar importância em outras coisas, principalmente no Senhor. Vocês estão aqui? Então é um propósito você desinstalar esse joguinho dos infernos do seu celular. É um propósito. Você ficar um tempo sem fazer isso. É um propósito você não assistir aquela série que você tanto quer. Fala, não vou assistir. Vai ficar aí. Vou esperar. Fazer um propósito. Então aqui não é jejum, mas é um propósito. É um detox. É abster-se das distrações, dos manjares. Enfim, existem vários outros propósitos. Como a gente fez também já. As mulheres sem maquiagem, os homens careca. E se eu não me engano foi por 1 ano. 1 ano. Teve gente que foi em casamento sem maquiagem. O noivo casou careca. Uma vez eu fui na Atos. Cheguei lá, as mulheres tudo careca. As mulheres tinham raspado a cabeça, irmão. Eu olhei e falei, caraca. Só que não estou falando isso para a gente medir espiritualidade, não é isso.
Até porque, lembra, se for feito para isso, como a gente fazia muito lá atrás. Era para dizer que o nosso grupo era espiritual. Estou entendendo ou não? Mas eu garanto para você, irmão, que em meio a todas essas práticas, o fortalecimento, as experiências, as podas do Senhor, nos levou mais longe. Posso ouvir um amém? Faz um propósito de... Então, uma mulher que fez um propósito de ficar 30 dias sem reclamar, sem resmungar, e 30 dias concordando que tudo que o marido falasse. Porque ela dizia, não, esse homem vai ter que se converter, esse homem vai ter que mudar de vida. Ele não conhecia o Senhor. E ela disse, eu vou fazer 30 dias de voto, de propósito, para que ele conheça o Senhor. Deu 30 dias. O marido dela foi para a igreja. Naquele dia, chorou, oraram por ele, ficou maravilhado, se encontrou com Jesus. E o pastor fez a bobeira de perguntar, disse para ele, o que foi, amigo? O que aconteceu? O que você veio agora? Ele disse, pastor, se tem um Deus que faz a minha mulher ficar 30 dias sem reclamar, parece piada, não, irmão, mas é verdade, viu? Então o jejum é esse algo a mais, que ultrapassa o que é voto e o que é propósito, porque é uma prática, é uma disciplina. Então vamos lá, querido, estou encerrando. Qual é o alvo do jejum? Diga comigo, o alvo. Qual é o alvo do jejum? Vou te falar, é o quebrantamento. Esse é o alvo do jejum, você ficar quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Uma pessoa de coração quebrantado não vai pedir nada para Deus que seja incoerente à sua vontade. Vocês estão entendendo? Um coração quebrantado é uma pessoa diante de Deus com o coração quebrantado. É como se Deus desse para ela um cheque em branco, dizendo, pode preencher, porque eu tenho certeza que o que você vai pedir não está fora do que eu quero. Alguém tem que estar entendendo, gente? Vocês estão aqui? Deus está dizendo, olha, o jejum é uma ferramenta para você sintonizar na frequência correta para conseguir me ouvir. Por quê? Porque são muitas vozes, gente. São muitos chiados. Sim ou não? Chiados do pecado, são muitos barulhos, distrações, muitas vozes. Por isso que é uma prática, uma disciplina. Por quê? Porque é uma trajetória, é um processo, cara. Não vai acontecer de um dia para o outro. Eu quero finalizar falando da parte pedagógica do jejum. Presta bem atenção. Põe para mim João capítulo 6, Lude. João 6, 31. 6? Não, Lude, é o 4. João 4, 31. Tem? Senão eu anotei errado. 4, 31 de João. Se tiver, vai dar bom. Isso. Deixa esse aqui, eu vou contextualizar para você. Lembra João 4, mulher samaritana? Lembra? Aquela mulher samaritana? Os discípulos, se a gente começar a ler do começo, você vai ver o seguinte. Começa dizendo, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Lembra? Necessário. Se fez necessário que ele passasse. Os discípulos vão à cidade comprar pão, comida. Presta atenção. Jesus, todo o contexto vai falar de comida e bebida. Jesus está lá, no poço, num horário que não é comum. Mas aquela mulher vem, ela vem naquele horário que não é comum, porque ela já tinha uma vida emocional, né? Lembra? A gente falou também, tem falado, você conhece a Bíblia, já estava bagunçada a vida dela, ela teve vários relacionamentos, vários casamentos, tudo bagunçado a vida dela. E nesse contexto todo, Jesus vai conversar com ela, e ela vai entender que ele é o Messias. Ela sai
deixa o cântaro, vai até a cidade, diz para aquelas pessoas: olha, eu conheci um homem, né? E todo mundo vai dizer: a gente sabe que você conhece vários homens. Não, mas eu conheci, esse falou tudo que eu tenho feito. A gente sabe também. Todo mundo sabe o que você tem feito. A cidade inteira sabe. E ela vai dizer: então, mas ele... eu tenho feito e me ama. E me amou. E aquela mulher vai ganhar, eu estou cortando, estou correndo, ela vai ganhar a cidade. Lembra disso? E aí ela traz as pessoas até Jesus. Presta atenção. Enquanto ela está vindo com a galera, os discípulos que tinham ido na cidade comprar pão, comida, não está voltando com ninguém, não ganharam ninguém, eles estão voltando e ela está voltando com a galera. Volta para mim, Lud, verso 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A cidade, a galera foi tudo até onde Jesus estava. E enquanto isso os discípulos pediam, Jesus, dizendo para Jesus: mestre, coma, vai, Lud. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe pão para ele? Trouxe algo para ele comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Presta bem atenção, porque é a parte pedagógica do jejum, para a gente poder entender. Jesus demonstra que a fome que ele tem é a fome de fazer a vontade de Deus, e que essa fome, presta atenção, de fazer a vontade de Deus é superior à fome que ele está sentindo. E eles estavam com fome, ele foi comprar comida, o texto anterior diz que eles estavam o quê? Na peleja, na missão, andando no trecho, cansaram, estão com fome, os caras foram comprar comida, só que aconteceu algo ali, agora Jesus não quer mais comer, ele nem quer mais saber da comida. Ele vai dizer: não, cara, minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus é superior. Ou seja, Jesus praticamente naquele momento ali jejua. E ele diz: não vou comer, cara. Olha o que está acontecendo. Vocês estão aqui? Ou seja, ele está dizendo assim: jejum é uma resposta que eu dou para Deus de algo que sim, eu posso fazer, eu posso dar algo. Eu posso dar algo, eu posso fazer, eu posso ofertar algo, eu posso então agora me recusar para fazer a vontade de Deus. Jesus nem comeu, nem bebeu, e a cidade foi transformada. Presta bem atenção, porque pedagógico. Porque o que o diabo falou, irmão, lembra? Ele disse assim: ó, o dia que você comer, o dia que você comer, então você será. Lembra disso? A gente tem falado bastante. O diabo está dizendo: ó, o dia que você comer o que Deus não mandou você comer. Olha isso. Pra você entender a parte pedagógica do jejum. O diabo está dizendo assim: ó, o dia que você comer aquilo que Deus não mandou você comer, a queda do homem foi por comer o que não podia, certo? Ele comeu o que não podia, mas tinha algo que era para ele comer. Que era o quê? Tudo. Deus disse, Deus não chegou proibindo ele, dizendo: olha, não vai comer. Deus primeiro disse: tudo que tem aqui é para você comer, menos... Quem está aqui? Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Deus disse: olha, tudo é teu já. Deus está dizendo assim: ó, já está pronto, já é seu. Já é. Jejuar, então,
não é deixar de comer, mas é comer o que Deus está dizendo, é comer, é se alimentar da vontade de Deus. Jejuar não é só não comer, mas é comer aquilo que é da vontade de Deus. Se alimentar da vontade de Deus. Não comeu o que devia ter comido. Presta atenção. Se ele tivesse obedecido, se ele tivesse obedecido Deus e comer do que Deus mandou, ele não estaria com fome para comer o que Deus não mandou. Alguém, irmão, pelo amor de Deus, descortina aí. Se ele tivesse obedecido em fazer a vontade de Deus e comer, ele não estaria com fome para comer o que Deus não mandou. Vocês estão aqui? Por que a gente precisa do jejum? Porque não estamos alimentando a parte da nossa vida que deveríamos alimentar. Então estamos ficando com fome daquilo que não devemos comer. Olha aqui. Não, o que é o jejum então? É alimentar a parte da nossa vida que devemos alimentar, devemos comer. Porque não estamos fazendo isso, estamos ficando com fome daquilo que não é para comer. Agora alguém entendeu? Sim ou não? Presta atenção, se não temos comido o que não é para comer. Mas por quê? Porque estamos com fome. E por que estamos com fome? Porque não estamos comendo o que Deus mandou a gente comer. Que no caso aqui é não comer a comida física. Ixi, agora bagunçou, né? Ou seja, o jejum não é ficar sem comer, mas é comer aquilo que é da vontade de Deus. Vocês estão aqui? E qual que era a vontade de Deus? Jesus falou, né? Deixa eu correr aqui. Só quero que você entenda isso aqui, cara. Nós temos que comer aquilo que Ele já nos deu. E aí a gente vai olhar com os olhos de Deus. Porque quando Adão comeu, lembra o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos. Presta atenção. Adão comeu o que não era para comer. E porque ele comeu o que não era para comer, os olhos dele foram abertos. Para ver o quê? Sendo que ele não era cego. Para ver a sua vergonha. E aí ele então viu que ele estava nu. Presta atenção. A gente come o que Deus não mandou. E os nossos olhos são abertos para a nossa vergonha. E aí o que a gente está tentando fazer? Esconder a nossa vergonha. Oramos para esconder a nossa vergonha. Eu tenho vergonha de ter um pai desse jeito. Por isso eu oro para Deus converter ele. Eu estou só tentando cobrir a minha. Eu tenho vergonha do meu filho se perder. Por isso que eu olho para o meu filho para ele não se perder. Porque na verdade eu tenho vergonha. Sou eu ainda. Por comer do que Deus não mandou, os nossos olhos são abertos para enxergar a nossa vergonha. E aí oramos e buscamos tampar a nossa vergonha. Que os nossos olhos sejam abertos sim, mas para que a gente possa ter a visão da parte de Deus. Jesus vai dizer: levante os olhos e olhem. Olhem, os campos já estão brancos. Jesus está dizendo, já está pronto. Vocês olham e dizem, vai chegar a colheita. E Jesus está dizendo, não, já está pronto. Deus já deu.
Coma do que Deus deu. Deus já fez. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que já está pronto para você. E você sabe disso. E que essa deve ser a sua motivação para buscar. Daquilo que Ele já te deu. Ao invés de ficar orando e olha aqui para mim, nos meus olhos, e ficar pelejando para só tentar tampar a sua vergonha. E é aí que você vai se perder. Por tentar, tudo que você está fazendo é só para cobrir a sua vergonha. Quando há um alimento que é a vontade de Deus, você fazer a vontade de Deus, e isso já está pronto. Como Deus está olhando para a sua vida nesse exato momento? Como Ele vê? Não se trata de uma vergonha para cobrir, mas de um propósito para cumprir. Vocês estão aqui? Eu estava lendo, eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo, cara, Crônicas, e numa genealogia louca lá, e fulano gerou ciclano, mas aí eu continuei lendo, e aí Deus falou muito comigo, porque vai falar da morte de Saul, e do empoderamento de Davi. Olha só, vou encerrar agora de verdade. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Por que Saul foi reprovado? Porque o governo, o reinado de Saul, representa um governo, um reinado independente. Desde o começo, Saul foi independente. Desde o começo. O povo ia ter a guerra, o Samuel atrasou, Samuel quer fazer o sacrifício, ele vai lá e faz. Samuel chega e fala: cara, o que você fez? Ele fala: você demorou. Deus mandou: vai lá e mata todo mundo, destrói tudo, acaba com tudo. Ele foi lá, poupou quem ele quis, poupou as ovelhas que ele quis. Ele é independente. Olha aqui para mim, presta bem atenção. Saul fala da maneira que nós administramos do nosso jeito aquilo que é uma ordem de Deus. Deus já falou, Deus já mandou, e a gente está se administrando. Isso é uma independência. Esse governo terá fim. Saul morreu no mesmo dia que todos os seus filhos. E o único que sobrou ficou paralítico. Mefibosete. Davi pecou muito mais que Saul. Mas o coração de Davi era dependente de Deus. Vocês estão entendendo? A primeira guerra, Davi falou assim: subirei eu, Senhor, contra os inimigos. A primeira guerra ele já consulta Deus, dizendo: ó, quem manda aqui é o Senhor, posso ir? E Deus disse: vai, porque eu já te entreguei a vitória. Vocês estão aqui, não? Só queria dizer isso. Jejuar vai desenvolver em você cada vez mais a dependência de Deus. E esse governo de ser dependente de Deus. Por quê? Porque cada vez que você tem deixado de se alimentar do que Deus te deu, você está se alimentando do que Deus não disse para você comer. E a consequência disso é que você vive em prol de tampar e cobrir a sua vergonha. Ninguém pode saber, por isso que se apaga o histórico. Por favor, alguém está me entendendo? Feche seus olhos. Talvez hoje, eu disse que ia ser difícil. Difícil